Olá! Em nossa videoaula, vamos tratar acerca da teoria do órgão. Ora, como é possível para o Estado, esse ente abstrato, praticar os seus atos, manifestar a sua vontade por meio de seus agentes? Que liame, que relação é esta que denota a vinculação do Estado e do seu agente público? Para compreender melhor acerca desta teoria, nós vamos conversar um pouco sobre outras duas teorias. Primeiro, a teoria do mandato. E é interessante fazermos essa recapitulação, porque essas outras duas teorias, durante um determinado período, estiveram sendo objeto, É interessante retomarmos o estudo sobre essas duas teorias, porque durante um longo período, elas orientaram os administrativistas sobre como identificar esta relação e como o Estado, então, iria manifestar ou manifestaria a sua vontade por meio do seu agente público, em sendo um ente abstrato. Primeira teoria a analisarmos é a teoria do mandato. Ora, na teoria do mandato, existe uma dupla estrutura nessa relação, em que o Estado aparece como o mandante e o seu agente público como o mandatário. Mas as críticas vieram justamente neste ponto. Como atribuir a esse Estado um ente que transfere para o outro, portanto, o seu representante, o mandatário, é que agiria em seu nome? Em que momento, então, o Estado exercitou esta transferência para o agente público na qualidade, agora, de representante do Estado? Em razão desta crítica, esta teoria deixou de ser aceita pelos administrativistas. Uma segunda teoria começou a ser trabalhada, a teoria da representação. Ora, como nós já sabemos, quem é representado? Aquele que não tem capacidade para agir em seu próprio nome. Pois bem, do mesmo modo que a teoria do mandato, observou-se se o Estado figura nessa relação desta feita como um representado e o agente público como seu representante, em que momento esta representação se deu? E ademais, se o agente público extrapola na execução dos seus atos da vontade daquele que é o Estado, como então o Estado, sendo um incapaz, porque precisa ser representado pelo seu agente público, poderia agir, punindo, controlando, fiscalizando as ações do seu agente público? Logo, esta teoria também deixou de ser aceita. Surge no final do século passado a teoria do órgão, uma teoria que foi construída e desenvolvida pelo jurista alemão Otto von Guercke. E segundo esta teoria, a teoria do órgão, o agente público, ao praticar um ato, não pratica em seu nome, muito menos em nome do órgão ao qual ele está vinculado. Porque, como nós aprendemos em nosso conteúdo, os órgãos são centros de competência, como nos ensina o administrativista L. Lopes. Logo, o agente público, ao praticar um ato administrativo, ele o faz em nome da pessoa jurídica ao qual está vinculado. Desta forma, ao agir, o agente público age em nome dessa pessoa jurídica, porque é ela que efetivamente tem personalidade jurídica. Assim,
Esta teoria também ficou conhecida como teoria da imputação, porque o agente público, ao agir, está agindo em imputação à pessoa jurídica ao qual está vinculado. Isso é extremamente importante observarmos, porque tal qual um corpo humano, as pernas, os braços, estão relacionados ou ligados ao mesmo organismo. Mas quem efetivamente comanda esses movimentos e esses atos é o cérebro. Então, a pessoa jurídica, na analogia que foi feita quando da elaboração dessa teoria, por isso recebe esta denominação, teoria do órgão. Como dissemos, esta teoria também é conhecida como teoria da imputação, em razão de quando o agente público pratica um ato administrativo, quem está praticando, na verdade, é a pessoa jurídica ao qual está vinculado, porque os atos que ele pratica são imputados a essa pessoa jurídica ao qual ele está vinculado. Gostaram da nossa videoaula? Então aproveite, leia o conteúdo e participe do nosso fórum. Lá você tem um questionamento acerca dessa nossa temática, teoria do órgão.